生色彩的忧伤，森是预料的父。Bem-vindos ao The Debate. Hoje mergulhamos numa interpretação particularmente distinta que emerge de um material-fonte conhecido como teologia de impacto. Bem, esta corrente teológica defende que toda a profecia bíblica, incluindo o Apocalipse, se cumpriu de forma estritamente literal e histórica, maioritariamente no século I, culminando num Armagedon físico que, segundo eles, já ocorreu. Exato. O nosso foco hoje incide sobre Apocalipse 7, versículo 1, aquele que menciona 4 anjos postos nos 4 cantos da terra para deterem os 4 ventos da terra. Ora, a teologia de impacto argumenta que estes 4 cantos não são de todo uma metáfora global. Pelo contrário, seria um quadrante geográfico muito específico em Israel: Nazaré, Caná, Monte Tabor e Meguido. Portanto, a questão central que vamos analisar é: será esta leitura literal geográfica a única forma válida de entender Apocalipse 7.1, mesmo partindo dessa premissa de rejeição total do simbolismo? Ou será que o texto permite outras abordagens ainda que literais? Eu vou defender a perspectiva da teologia de impacto, sustentando que estes locais delimitam de facto o palco físico onde a ação divina decisiva se concentrou. E eu apresentarei uma perspectiva alternativa, quer dizer, reconheço a premissa de literalismo absoluto da teologia de impacto, claro. Mas irei argumentar que a aplicação desta premissa à identificação específica de Nazaré, Caná, Tabor e Mégido, como os 4 cantos de Apocalipse 7.1, bem que carece de suporte textual explícito nesse versículo, e que pode representar uma interpretação talvez excessivamente restritiva, ou seja, não sendo necessariamente a única conclusão possível, mesmo dentro de uma moldura estritamente literal. Permita-me então expor a posição da teologia de impacto mais detalhadamente. O alicerce deles é essencialmente o princípio nada simboliza nada. Pronto. Nesta ótica, tudo o que encontramos na revelação bíblica, sejam anjos, números, eventos descritos, tem uma correspondência factual, literal, histórica. Assim, quando Apocalipse 7.1 fala dos 4 cantos da terra, bem, não podemos simplesmente interpretar isto como uma referência poética à totalidade do globo. Temos de encontrar um referente geográfico concreto. E a teologia de impacto localiza esse referente na terra de Israel, mais precisamente na Galileia, região essa que considera ter sido o palco central do Armagedon histórico, um evento que, como disse, situa no século I. Estes 4 cantos formam então um quadrilátero específico: Nazaré, o local de encarnação, o ponto de partida da intervenção divina tangível. Depois, Caná da Galileia, palco do primeiro milagre de Jesus, onde demonstrou poder sobre a criação material. O Monte Tabor, identificado como centro geográfico e teofânico, quer dizer, um local de manifestação visível da glória divina como na Transfiguração. E, finalmente, Mégido, o limite geográfico dessa área e o local associado ao confronto final, o Armagedon literal. Estes pontos, argumenta a teologia de impacto, não são de todos escolhidos ao acaso. Estão intrinsecamente ligados a eventos físicos e manifestações divinas cruciais que delimitam a largura da Terra Santa, o cenário físico onde Deus executou a sua obra judicial e redentora de forma concreta, na geografia e histórias específicas de Israel. Entendo a lógica que apresenta, parece-me coerente dentro do sistema deles, mas permita-me expor uma perspectiva diferente. Eu parto do mesmo pressuposto da teologia de impacto quanto à rejeição do simbolismo e à busca por uma leitura literal e histórica. Isso está claro. Contudo, a minha dificuldade reside em aceitar que a aplicação desta metodologia à Apocalipse 7.1 conduz inevitável exclusivamente a este quadrante geográfico: Nazaré, Caná, Tabor, Megido. O texto do versículo, se o lermos com atenção, menciona os 4 cantos da terra, em grego G, e fala de anjos que detêm os ventos para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. A linguagem, mesmo lida literalmente, parece ter um alcance, bem, potencialmente mais amplo. Poderia a expressão 4 cantos da terra referir-se literalmente, por exemplo, a pontos cardeais,
Ou às fronteiras gerais da terra prometida de Israel, conforme delineadas noutras partes da Escritura? Ou até mesmo ao mundo conhecido ou habitado ou ecumena daquela época? E isto sem implicar simbolismo, atenção, mas apenas uma abrangência geográfica maior do que este quadrante tão específico na Galileia. A minha preocupação, no fundo, é que a identificação destes 4 locais, por mais significativos que sejam, sem dúvida, na narrativa dos Evangelhos, como sendo precisamente os 4 cantos de Apocalipse 7.1, possa ser uma interpretação que vai um pouco além daquilo que o texto afirma explicitamente. Parece-me que requer uma justificação mais robusta, baseada unicamente no conteúdo de Apocalipse 7, e não tanto numa dedução a partir da teoria mais vasta da teologia de impacto sobre a localização do Armagedon. Mas a interpretação do termo terra, Gé, é absolutamente fundamental neste ponto, no quadro da teologia de impacto, que, como já referi, situa o Armagedon no século I e na região de Mégido. Terra, em Apocalipse 7.1, tem de se referir à terra física de Israel e, mais especificamente, à área onde se desenrolou o clímax do conflito e da intervenção divina. A expressão 4 cantos funcionaria então como a delimitação precisa dessa área de ação. Repare na sequência. Os anjos estão a conter os ventos sobre esta terra específica, suspendendo a destruição iminente para permitir que ocorra o selamento dos servos de Deus neste palco concreto. Portanto, a contenção dos ventos não seria um ato global, indefinido, mas sim uma intervenção divina localizada, focada no território onde o drama da redenção e do juízo estava a atingir o seu ápice, segundo esta visão. Percebo. Compreendo a articulação que faz entre Apocalipse 7.1 e a visão do Armagedon própria da teologia de impacto, sim. Mas mantenho a interrogação sobre se essa ligação se impõe textualmente a partir do próprio versículo 7.1. O termo Gé, no Novo Testamento e mesmo no livro do Apocalipse, admite uma variedade de referentes literais. Pode significar o planeta, o mundo habitado, uma região particular ou especificamente a terra prometida a Israel. Por que razão, em Apocalipse 7.1, teria obrigatoriamente de se referir a um quadrante tão delimitado na Galileia? O texto menciona terra, mar e árvores de uma forma que soa, pelo menos à partida, bastante abrangente. Não estará a teologia de impacto a projetar a sua conclusão sobre a localização do Armagedon, centrado em Megido, sobre a leitura do Apocalipse 7.1, em vez de extrair o significado primordialmente do próprio versículo? Quer dizer, por exemplo, não poderia a contenção dos ventos ser sobre toda a terra de Israel? Numa leitura ainda assim literal, sem impor este quadrante específico? Isso conduz-nos diretamente à justificação para este quadrante em particular. Não se trata, como disse, de uma seleção arbitrária. É uma seleção que decorre da lógica interna dos eventos fundacionais, tal como interpretados pela teologia de impacto. Nazaré é o ponto de entrada físico de Deus na história humana, através da encarnação. Ponto. Caná representa o primeiro ato de poder transformador sobre a matéria, um sinal da nova criação. O Monte Tabor, pela sua localização central e elevada na Galileia e por ser o local tradicional da transfiguração, torna-se o epicentro geográfico e, como disse, teofânico, um ponto de manifestação visível da glória divina, ligando o céu e a terra naquele local específico. E Megido? Bem, Megido é um local já no Antigo Testamento carregado de significado histórico, ligado a batalhas decisivas e juízo divino. Basta pensar na morte de Josias ou nas lamentações de Zacarias 12, e é explicitamente mencionado no Apocalipse 16:16 como ponto de reunião para o confronto final, o Armagedon. Estes 4 locais formam assim um eixo geográfico real, o palco físico onde os eventos decisivos ocorreram. A teologia de impacto argumenta que a localização destes eventos não é fortuita, define o perímetro da ação divina final. A geografia é, nesta visão, parte integrante da revelação literal. Reconheço a construção narrativa que liga estes locais. São locais de inegável importância, claro. No entanto, insisto na questão. Porquê a exclusividade destes 4 como os cantos? Poder-se-á argumentar, talvez com igual ou até maior força, que Jerusalém, o centro religioso, palco da paixão, morte e ressurreição, seria um canto ou ponto nevrálgico fundamental. Ou talvez Betânia, cenário de milagres marcantes como a ressurreição de Lázaro. A escolha destes 4 pontos específicos da Galileia, Nazaré, Caná, Tabor, Megido, e a sua designação como os 4 cantos da terra mencionados em Apocalipse 7.1,
Parece-me, não sei, uma construção feita a posteriori, parece desenhada para se ajustar à visão pré-concebida da teologia de impacto sobre o Armagedon ter ocorrido naquela região específica da Galileia. Não me parece que esta identificação emane diretamente da leitura de Apocalipse 7.1, que, aliás, não nomeia qualquer local. Não incorrerá a teologia de impacto na sua ânsia de ser estritamente literal em realizar uma interpretação que conecta pontos de forma algo seletiva, precisamente para sustentar a sua tese geográfica pré-estabelecida sobre o Armagedon? Vejo a sua objeção, mas permita-me enquadrá-la de outra forma. A questão central aqui parece-me reside no confronto entre literalismo e interpretação simbólica. A teologia de impacto é, nisso, intransigente. Nada simboliza nada. Rejeita categoricamente qualquer leitura figurativa ou metafórica. Sendo assim, a única forma coerente de interpretar os 4 cantos da Terra é encontrar limites geográficos reais, palpáveis. A identificação de Nazaré, Caná, Tabor e Meguido como esses limites é a proposta que, segundo esta teologia, melhor se harmoniza com a natureza literal e histórica dos eventos bíblicos, incluindo a ação de seres angélicos em locais físicos concretos, a reter ventos sobre uma área geográfica definida. Qualquer outra leitura que não aponte para locais específicos e identificáveis tenderia, argumenta a teologia de impacto, a resvalar para alguma forma de simbolismo ou abstração, o que é frontalmente rejeitado pela sua metodologia. A escolha destes pontos não é vista por eles como simbólica, mas como o reconhecimento do palco físico real dos acontecimentos. A minha abordagem a esta questão é distinta. Concordo que a teologia de impacto defende um literalismo radical. O meu argumento, porém, é que mesmo dentro dessa estrutura literalista, a seleção destes 4 locais específicos e a sua vinculação ao Apocalipse 7.1 constitui um ato interpretativo. Um ato que pode, e na minha opinião deve, ser examinado criticamente. A questão não é optar entre uma interpretação literal e uma simbólica. Assumindo, para efeitos de análise, que a interpretação deve ser literal, a pergunta pertinente é: qual interpretação literal é mais plausível? Ou qual a que encontra maior suporte direto no texto de Apocalipse 7.1? Por exemplo, como já sugeri, poderiam os 4 cantos da Terra referir-se literalmente às 4 direções cardeais a partir de um ponto central em Israel, ou talvez às fronteiras gerais da Terra Prometida, tal como definidas no Antigo Testamento. Ambas seriam interpretações literais que não recorrem ao simbolismo, mas que não imporiam este quadrante galileu tão específico. O problema que levanto não é o literalismo em si, mas a especificidade geográfica que parece ser importada de outras componentes da teoria, nomeadamente a teoria sobre a localização do Armagedon, para interpretar este versículo em particular. Contudo, a conexão entre Apocalipse 7.1 e a visão do Armagedon da teologia de impacto é de facto estrutural para eles. A passagem de Apocalipse 7.1, com os anjos a reterem os ventos nos 4 cantos, é compreendida como parte integrante do prelúdio ou do contexto imediato do juízo final do Armagedon, que a teologia de impacto, como já reforcei, situa histórica e geograficamente no século I, na região de Mégido. Se o Armagedon acontece ali, argumenta-se então, a contenção dos ventos que o antecede deve ocorrer sobre a mesma área geral, delimitada por estes 4 pontos cruciais. Os cantos referir-se-ão, portanto, aos limites desta área específica de conflito e de selamento divino. A coerência interna da cronologia e da geografia propostas pela teologia de impacto parece exigir esta leitura interligada, percebe? Esse é um ponto pertinente, sim. No entanto, já considerou que mesmo que aceitemos, para fins de discussão, a cronologia e a localização do Armagedão tal como a teologia de impacto as estabelece, século I, região de Mégido, não parece que seja textualmente imperativo que Apocalipse 7.1 se refira exatamente ao mesmo quadrante geográfico restrito? Não poderia a contenção dos ventos, mencionada em 7.1, ter um âmbito ligeiramente diferente, ainda que inserida da mesma visão literalista e no mesmo contexto histórico geral? Por exemplo, poderia referir-se a toda a Judeia e Galileia, as principais províncias onde se desenrolaram os eventos centrais do Novo Testamento, ou talvez a toda a Terra Prometida, sobre a qual o juízo e a redenção teriam implicações? A ligação entre o prelúdio, AP 7.1, e o evento principal, Armagedão em Mégido, não exige necessariamente uma identidade geográfica ponto por ponto tão estrita como a que o quadrante Nazaré, Caná, Tabor, Mégido representa.
parece existir aqui uma margem para outras leituras literais, que, embora menos específicas geograficamente, poderiam ainda assim ser consideradas consistentes com o quadro geral da teologia de impacto. Bem, para concluir a minha posição, reafirmo o argumento defendido pela teologia de impacto. Apocalipse 7.1, ao mencionar os 4 cantos da terra, refere-se literalmente ao quadrante geográfico circunscrito por Nazaré, Caná, Monte Tabor e Megido. Estes locais, para esta corrente, assinalam os limites concretos da ação divina final em Israel, o cenário histórico do Armagedom. Esta interpretação é apresentada como a única que se mantém estritamente fiel ao princípio fundamental de que nada na revelação é simbólico, mas tudo é literal, histórico e geograficamente situado, em consonância com a natureza dos eventos narrados e com a consumação do juízo divino no século I. É esta especificidade geográfica que é imposta a Apocalipse 7.1. Embora reconhecendo o mérito do esforço da teologia de impacto em buscar uma leitura estritamente literal, e isso é de louvar, a identificação exclusiva destes 4 pontos como os 4 cantos da terra parece-me carecer de um suporte textual explícito e inequívoco no próprio versículo. Sugiro que, mesmo operando dentro de um paradigma literalista, esta identificação específica pode representar uma sobreposição interpretativa, onde a teoria mais ampla sobre o Armagedom, própria desta teologia, é projetada sobre o texto de Apocalipse 7, em vez de ser uma dedução direta e inevitável desse mesmo texto. Estamos certamente de acordo que a análise proposta pela teologia de impacto nos desafia a reavaliar a importância da literalidade e da dimensão geográfica nos textos apocalípticos, questionando abordagens que talvez se refugiem demasiado depressa no simbolismo. Sem dúvida. A divergência reside fundamentalmente na aplicação concreta dessa literalidade a Apocalipse 7.1 e na justificação para a delimitação geográfica tão precisa que a teologia de impacto avança. Mas explorar estas diferentes perspectivas sobre como abordar o texto bíblico, mesmo dentro de um quadro que se assume literalista, é um exercício intelectualmente valioso, parece-me. O material-fonte que originou esta nossa conversa oferece certamente muitos outros pontos que convidam a uma análise e reflexão aprofundadas por parte de quem nos ouve.